Olá, sejam bem-vindos ao Campus Verbal. É o regresso desta nova temporada, deste programa de entrevista de excelência na antena da Universitária. É inevitável o convidado desta semana, António Cunha, reeleito há poucas semanas, há 2 semanas, como reitor da Academia da Universidade de Minho. É também incontornável esta entrevista que nos dá e também este regresso ao seu programa, terceira vez entrevistado no âmbito deste Campus Verbal. Antes de começarmos a entrevista propriamente dita, esta mesma terá nesta semana uma novidade, será conduzida por mim mesmo, Daniel Silva e Nuno Cerqueira. Esta é uma entrevista conjunta para os 3 órgãos de informação da Rádio Universitária de Minho, ou seja, a Rádio Universitária de Minho, o Jornal Académico e a UMTV, também por isso esta entrevista poderá ser lida na edição da próxima semana do Jornal Académico e ouvida na RUM, no Campus Verbal, e também ser depois vista na AUMTV. Sr. Reitor, antes de mais, obrigado por aceitar este convite para a entrevista. Apresentou-se como único candidato às eleições. Já disse também que não o surpreendeu, de certa forma, também ser o único candidato. Havia algum trabalho ainda para fazer, por isso natural a sua candidatura e também, de certa forma, natural a sua reeleição. Como é que leu o resultado obtido em sede de Conselho Geral que lhe deu esta vitória, esta reeleição para o cargo? Muito obrigado, é um prazer voltar ao Campus Verbal. E nestas condições intermédias entre fim de um mandato reitoral e início de um próximo. Desde o mandato que agora termina, foi um mandato muito complicado. Aquilo que eram os pressupostos iniciais da candidatura alteraram-se significativamente ao longo destes 4 anos. O enquadramento do ensino superior mudou de uma maneira muito significativa e o enquadramento político e um conjunto de pressupostos iniciais foram muito alterados. Apesar disso, pois, grande parte do programa foi cumprido, mas houve necessariamente um reposicionamento e algumas mudanças face às ideias iniciais. A candidatura, neste contexto, a candidatura a um segundo mandato, ela aparece com uma certa naturalidade, porque estamos envolvidos num processo que é muito exigente, muito intenso, e no qual estamos totalmente imergidos, e, portanto, quase que há uma inércia a provocá-la, mas ela também aparece porque, com todas as dificuldades que temos tido, algo que foi inequívoco para mim e que é muito reconfortante é a grande mobilização que a comunidade académica fez genericamente em torno do projeto que foi sendo apresentado, que foi sendo construído, que é um projeto que tem as suas origens em certos documentos com que fui confrontando a academia, mas que depois foi sendo construído e tendo uma base alargada, e nomeadamente este projeto ancora muito no plano estratégico para a universidade, que é um plano que teve uma aprovação com uma enorme maioria no Conselho Geral passado e, portanto, que tem uma grande margem de apoio dentro da universidade. Portanto, apesar de eu sentir, e volto a dizê-lo com muita satisfação, uma grande mobilização da comunidade académica em torno de uma ideia da universidade, aquilo que temos vindo a dizer, a ideia da universidade completa, da universidade baseada na investigação, da universidade com ensino diferenciado, de uma universidade que depois, além disso, é inclusiva, está internacionalizada, é eficiente, portanto, uma universidade que tem um conjunto de aspectos que têm vindo, de facto, a ser consensualizados. Nós estamos numa universidade, estamos num lugar de pensamento, num lugar
de grande confronto de ideias motivados por diferentes visões do mundo, diferentes essas visões que resultam de perspectivas políticas, mas resultam também de áreas científicas a que as pessoas estão associadas e, portanto, temos um lugar de diversidade e certamente que isso depois é espelhado nos resultados, nomeadamente nos do Conselho Geral. Há uma maioria que apoia o reitor, mas não é unânime e também não deveria ser, e não é bom que não seja. Portanto, estou muito satisfeito com esta eleição. É uma eleição com uma maioria clara, mas traduzindo que a Universidade tenha um pensamento diverso. É evidente que as leituras dos resultados podem ser sempre diversas e são sempre subjetivas. As pessoas que subscreveram o plano do reitor, o projeto do reitor e o plano de ação do reitor, necessariamente têm um grande alinhamento com aquela linha que ali está. As pessoas que se absteram e, portanto, não subscrevem totalmente, provavelmente não subscrevem por razões muito diversas entre elas e, portanto, não têm uma solução alternativa para confrontar a Universidade e para propor à Universidade. Tanto é assim que não houve outro candidato a protagonizá-la. Este projeto que levou ao Conselho Geral da sua candidatura é um projeto que, de certa forma, elenca algumas das perspectivas, como estava a dizer há pouco, que figuraram também no seu primeiro mandato e no projeto para o primeiro mandato. Com isto, queria perguntar se há aqui projetos e também processos que obrigatoriamente teriam que ultrapassar o limite de mandato, ou seja, os 4 anos, e teriam que ser feitos num prazo mais alongado. Há projetos que são inacabados e estão inacabados, que transitam agora para este novo mandato que vai começar. A taxa de execução do conjunto ambicioso de iniciativas que estavam subjacentes ao plano de ação para o primeiro mandato é uma taxa de execução muito grande, é uma taxa de execução superior a 80%, o que para um projeto feito a 4 anos é muito bom, e para um projeto feito para um espaço de 4 anos em que o mundo mudou significativamente e o nosso mundo mudou significativamente, eu acho que é de facto excelente. A Universidade mudou em 4 anos. A Universidade, como estrutura, como instituição, deu saltos significativos muito grandes. A Universidade aumentou o seu número de alunos e esse aumento foi expressivo. A Universidade reforçou imenso a sua visibilidade internacional. A Universidade ganhou espaço em áreas de excelência, e nomeadamente na investigação, e como resultado disto tudo a Universidade passou a ter uma visibilidade que não tinha nos rankings internacionais, e de acordo com o principal ranking que avalia universidades em todo o mundo, a Universidade é, em 2013, considerada a melhor universidade portuguesa. Os rankings são o que são fotografias de uma instituição tiradas num determinado prisma, mas de acordo com aquele prisma, e é um prisma muito respeitado internacionalmente, que é o do Times Higher Education Reuters. A Universidade do Minho é a melhor universidade portuguesa. E, portanto, a Universidade é um salto qualitativo enorme. É um salto qualitativo enorme e a Universidade, sobretudo, teve capacidade de reagir a uma adversidade muito grande provocada pelas alterações nos contextos políticos e socioeconómicos, pelas alterações no seu financiamento, e a Universidade mobilizou-se. A Universidade, volto a dizer, tem discussões internas e tem certamente sempre linhas de pensamento diferentes, mas a Universidade está muito unida em torno do conceito de universidade que estamos a construir. Que houve iniciativas que não foram totalmente conseguidas, sim, por várias razões, algumas, mas a maior parte o foram. Desde logo há um projeto que normalmente é muito querido a este espaço, a estes órgãos de informação, que é o projeto SED da Associação Académica, que não é um projeto da Universidade, é um projeto da Associação Académica, e que foi um projeto que derrapou no tempo mais do que gostaríamos. Gostaríamos que esse processo tivesse já
avançar. Mas onde a Universidade volta agora a ter aqui, a assumir um papel... Onde a Universidade será sempre uma madrinha muito comprometida com este projeto e está empenhada em encontrar uma solução para ele, que é uma solução que também passa, uma solução que em última análise é uma decisão da Associação Académica, dos seus órgãos dirigentes, mas que passa por com uma grande concertação de vontades e de boas vontades, também com a Universidade e com a Autarquia de Braga, e penso que isso temos um quadro interessante para o desenvolver. Tem que se confirmar se é nesse quadro que isto vai acontecer ou não. É uma decisão, volto a dizer, que será motivada, que terá que ser tomada pela Associação, mas penso que neste momento temos bases para lançar o projeto, quer, portanto, este quadro que existe, quer as perspectivas de financiamento que os próximos quadros europeus e de desenvolvimento para o tempo 14-20 vão acontecer. Eu tenho a perspectiva que a muito curto prazo este projeto começará de facto a ver a luz do dia em termos de construção. Sr. Reitor, quando fala, ou seja, da taxa executada de 80%, os outros 20% estão relacionados, por exemplo, com medidas políticas do Governo. Aliás, na altura até o Sr. Reitor falava que pedia para não ser surpreendido em relação à política do Governo para o ensino superior. Poderá haver aqui também culpa da estratégia política, da falta de financiamento constante? As surpresas com que vamos sendo confrontados a nível governamental, elas são de vária ordem, afetam o nosso funcionamento. Nós tivemos uma alteração significativa por exemplo, do quadro da ação social escolar que nos poderia ter permitido que o nosso número de alunos aumentasse ainda mais. Nós tivemos uma alteração da lei de enquadramento do ensino superior com um recuo na questão do regime jurídico, que faz com que o nosso processo fundacional esteja neste momento parado, à espera da alteração à lei que vai existir. Vamos a essa situação em concreto. O que é que isso afeta? O que é que isso afeta a universidade em termos práticos? Afeta porque há um conjunto de projetos que têm a ver sobretudo com edifícios no centro da cidade, que a universidade, o modo como os quer abordar, e que são edifícios que poderão ser recuperados, poderão ser alienados, poderão ser parcialmente alienados ou parcialmente recuperados, a Universidade gostaria de trabalhar esses projetos a partir de uma solução autonómica que lhe dava muita mais flexibilidade e capacidade de ação nesse domínio. O regime fundacional permitia isso. O regime fundacional permitia Que isso. edifícios portanto, é que são esses? Quer concretizar já alguns planos? A Universidade tem vários edifícios no centro da cidade para as quais tem planos de intervenção, mas que, portanto, necessitam de intervenções muito significativas, seja o edifício da Rua Dom Afonso Henriques, seja este edifício aqui em frente da esquina do Largo do Paço, seja o edifício do Castelo, por exemplo. São 3 edifícios sobre os quais a solução a encontrar não está totalmente definida, embora haja planos de intervenção. Há um outro edifício da Universidade no centro da cidade que vai ser algo de uma intervenção muito grande, que é o edifício da Abade da Loureira, onde conseguimos concretizar, ou vamos concretizar, vai ser transformado em arquivo distrital, num arquivo distrital moderno, de grande capacidade, com um projeto que resulta de uma colaboração e de um protocolo que estabelecemos há cerca de um ano com a Presidência do Conselho de Ministros e, portanto, tem um forte envolvimento da Secretaria de Estado da Cultura e que vai permitir a primeira fase daquilo que vai ser o grande projeto de requalificação aqui de todo o complexo do Largo do Paço, mas que para ele poder ter outras funções e poder mesmo ser requalificado, carece da mudança do edifício, carece que tenhamos capacidade para alojar o arquivo e a parte, portanto,
de todos os quase 20 quilómetros de documentos que temos no arquivo. É assim que os arquivistas medem esse volume de informação, de os alojar num edifício que tenha condições adequadas para o efeito, condições de atmosfera, temperatura e umidade, e portanto é nisso que vai ser convertido o edifício da Rua Abad da Loureira, num projeto que deverá começar a ser construído quase de certeza ainda no primeiro semestre do próximo ano. Estamos a finalizar a lógica de financiamento para isso. Falou dos edifícios, há também outro em plena Avenida Central, onde neste momento está a ser utilizado pela Associação Académica, num bar, o Insólito Bar, que fica um edifício entre o Museu Nogueira da Silva e um centro comercial, e que tem outro edifício, é tudo da universidade, mas há já um plano, algum projeto específico para requalificar aquele espaço que está neste momento praticamente entregue à Associação Académica? Sim, todo esse espaço também está no nosso plano de requalificação, está no nosso plano estratégico, a chamada requalificação do espaço Nogueira da Silva. O Museu Nogueira da Silva sofreu obras de beneficiação na parte do resto de chão e nos jardins, e também com a criação de um espaço para alojar adequadamente o espólio da poetisa e escritora Maria Ondina Braga. A Universidade, portanto, quando em 75 recebeu o legado Nogueira da Silva, além da Casa-Museu, também inclui 2 edifícios. Esses edifícios foram usados pela Universidade para diferentes funções. Um deles é usado pela Unidade de Arqueologia, outro foi cedido à Associação Académica. Ambas as situações são situações que não são situações muito interessantes, sobretudo o crescimento e a importância da Unidade de Arqueologia e o volume de trabalho que tem recomendam, ou quase mesmo exigem, instalações mais adequadas para o efeito, e, portanto, nós temos estado em conversações com a autarquia de Braga para encontrar uma nova solução para aquele espaço, num projeto que envolve, que tem também o que tem estado a ser seguido pela Secretaria de Estado da Cultura, e também gostaríamos que o outro edifício onde está esse bar que referiu tivesse outras funções. É um processo que estamos a trabalhar, certamente vai merecer a nossa atenção, mas gostaríamos muito que aqueles edifícios fossem recuperados, requalificados, transformados em edifícios que fossem colocados, por assim dizer, no mercado de arrendamento bracarense, porque são numa zona do centro da cidade, e que o resultado do proveito dessas rendas fosse usado para alimentar a atividade cultural do museu e tivéssemos ali algo a funcionar em círculo fechado, com uma manutenção sustentável portanto, aquilo que são os custos de funcionamento do museu, e que vivessem com parte do resultado do arrendamento daqueles edifícios. Deixe-me só voltar aqui à questão que há pouco também já, de certa forma, pincelou, a questão da nova sede. Houve uma assinatura de um protocolo, um projeto, um plano de intenções com a autarquia que, entretanto, já cessou funções na cidade de Braga, e já lá vamos também a esse plano autárquico na cidade. Mas em relação à nova sede, foi perentória uma reação por parte da Associação Académica, em que esse projeto constava o edifício da nova sede com uma dimensão muito menor daquela que já foi pensada pela Associação Académica, e que permitia ter várias valências que agora não irão ficar contempladas nesse mesmo edifício. Como é que o reitor olha para este projeto, tendo em conta a nova sede e a dimensão muito mais reduzida que a nova sede terá nesse espaço? Eu não sei bem o que me está a querer dizer. Não percebo mesmo, mas aquilo que existe é um quadro interessante para a Universidade, de viabilização de um espaço chamado Quinta dos Peões, que é um espaço que está, portanto, em frente ao campus, em Gualtar, e de um plano de ocupação daquele espaço.
é um acordo que está subjacente, portanto, a esse plano, um acordo entre 3 partes, entre o proprietário do terreno, a universidade, que tem, com certeza, muitos interesses por ser um local crítico para a universidade, e a autarquia de Braga, aí num protocolo que foi subscrito, portanto, no mandato da Câmara anterior, mas com o apoio do então, portanto, da força então maioritária e também da força da oposição que hoje está no poder. Portanto, é um projeto com um grau de consensualização bastante grande no nível autárquico e, portanto, isso foi algo muito importante para a decisão da universidade. O projeto é um projeto muito interessante porque é um projeto que beneficia muito o campus, de alargamento do campus, criando uma grande praça cívica em frente ao espaço da biblioteca, prevendo a instalação de um centro de congressos naquele espaço e prevendo também a instalação de espaços para incubação. E, portanto, é uma solução para a universidade que me parece interessante, percebendo eu, sobretudo, as dificuldades que é nos tempos de hoje em levar à prática e em concretizar todo aquele investimento. Numa lógica de contrapartidas entre os vários atores presentes naquele acordo, haveria, por assim dizer, uma contrapartida para a universidade, ou algumas contrapartidas para a universidade, e a universidade, cumprindo aquilo que sempre tem vindo a dizer de se empenhar em encontrar uma solução para a sede da Associação Académica, disse a nossa contrapartida para nós queremos que seja materializada sobre um apoio à Associação Académica e, portanto, naquele acordo há um compromisso do empreendedor privado de construir uma sede para a Associação com uma determinada área e dentro de uma determinada especificação que foi feita para o efeito. Agora, 2 questões. Por um lado, os tempos de hoje são provavelmente diferentes do modo como pensávamos algumas coisas atrás e eu diria que, portanto, será muito recomendável que haja alguma moderação nas dimensões de edifícios que queremos para as nossas instalações, porque depois os edifícios têm custos de manutenção e, portanto, deveria haver aqui algum cuidado. Mas, independentemente disso, o que nós temos é um compromisso de que o operador privado assume os custos de determinada área. Ou seja, nada impede que haja uma expansão ou que o edifício tenha um andar adicional, ou, quer dizer, não há, portanto, não está impedido o crescimento daquele edifício. Há um acordo que prevê que os custos de construção com determinada dimensão são suportados e são garantidos pelo investidor privado que vai fazer aquilo. Acho que está tudo em aberto, para dizermos não queremos 3.000 metros quadrados, vamos ter que fazer 4.000 e com certeza que está tudo em aberto para encontrar uma solução para isso, voltando a dizer que os tempos de hoje recomendam grande cuidado e grande moderação das nossas ambições e, nomeadamente, eu penso que aquilo que seria o ideal era ter um projeto de arquitetura que fosse um projeto que permitisse, que um projeto tivesse pensado para prever expansões e que neste momento de facto avançássemos com uma solução mais moderada e com certeza uma solução que esteja totalmente previsível, que daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, a Associação possa fazer uma expansão quando quiser, faça-o a expensas próprias, faça-o com apoios que tenha para o efeito. Portanto, resumindo o que eu estou a dizer, eu não acho que haja um problema de dimensão da sede, quer dizer, acho que é preciso ter uma sede com condições, uma sede capaz. Acho muito bem que a ambição da Associação seja a máxima possível, mas temos que compatibilizar a ambição com aquilo que é a realidade e temos que encontrar uma solução. A dimensão não é o problema e a localização já é outro problema. A localização também me parece que não. Aquilo fica dentro do campus. A sede da Associação Académica é um elemento com uma enorme capacidade de atração e, portanto, é um elemento para nós estruturante da vida do campus e, por isso, parece-me que a localização faz todo sentido. O campus, neste momento, e com o plano de desenvolvimento que tem um eixo este, um eixo oriental, portanto, onde está fundamentalmente as infraestruturas desportivas, com
à atual zona que tem, mas também com uma infraestrutura que queremos requalificar e tornando-a, portanto, bastante mais moderna, que é o campo de futebol que está lá em cima, perto já do hospital, e que é um campo que é um projeto para o relevar, e, portanto, há também a questão do centro aquático, e tudo isso está naquele eixo. E esse eixo deveria acabar, por assim dizer, com a sede da Associação Académica na parte sul desse eixo oeste, e, portanto, parece-nos muito estruturante, porque o edifício da Associação Académica deve ser sempre um edifício com uma capacidade de atração muito grande. Mas o que está em cima da mesa é uma contrapartida, portanto, que me parece interessante e que está a ser oferecida à Associação Académica. Eu já tive a oportunidade também de dizer isto ao Presidente da Associação Académica: se a Associação Académica não a quiser ou se sente de algum modo desconfortável com ela, pois a Associação Académica deverá avançar para outra solução, e a Universidade, com certeza, encontrará uma outra contrapartida com o promotor imobiliário, que provavelmente para uso direto da Universidade e não da sua Associação Académica. Mas eu não vejo... Acho, sinceramente, que aquele projeto é um projeto muito, muito interessante e muito bem conseguido do ponto de vista arquitetónico. Sr. Reitor, já que estamos a falar de edifícios, para quem circula no campus, nomeadamente do Altar, é visível uma nova construção ali na entrada para a Escola de Ciências da Saúde. De que é que se trata e quando é que ficará pronto? É um edifício chamado a infraestrutura do IBS, do Instituto para a Biosustentabilidade. É um investimento importante, ao todo cerca de 7 milhões de euros, que tem um edifício aqui em Braga e outro em Guimarães. É um edifício, portanto, de uma infraestrutura nova de investigação e desenvolvimento tecnológico muito ligada às questões ambientais e às intervenções sobre o meio ambiente, envolvendo docentes muitos ligados às áreas dos sistemas biológicos e, portanto, dos sistemas vivos e dos sistemas ambientais, mas também colegas investigadores das áreas que fazem normalmente mais intervenção sobre o ambiente, da engenharia civil, e igualmente colegas ligados às dimensões paisagístico-arquitetónicas, e, portanto, é um centro com preocupações nessa área ambientais, para o qual estamos neste momento a tentar atrair parceiros empresariais, o leque alargado de empresas. Não. O Biotério é uma coisa totalmente diferente. O Biotério é um projeto, portanto, para instalação adequada de animais de médio porte, junto no complexo da Escola de Saúde, e esse esperamos que possa começar a ser construído no primeiro semestre do próximo ano também. Ali, também quem circula no campus, também é visível um edifício antigo onde está instalado atualmente, creio eu, o GRI, o Gabinete de Relações Internacionais. O que é que se prevê para ali? Circula aí que poderá ser a sede dos antigos alunos? Não sei se confirma ou não. Não confirmo. É um edifício descontextualizado do resto do campus e da modernidade que o resto do campus... É um edifício descontextualizado do resto do campus, é um edifício, mas que de algum modo, portanto, teve a ver com aquilo que este espaço era antes do campus. O Gabinete de Relações Internacionais, agora Serviço de Relações Internacionais, já não funciona lá há quase 2 anos, portanto foi uma das nossas primeiras obras, e uma das obras importantes foi a deslocalização, quer desse serviço, quer do Gabinete de Apoio a Projetos que ali existia. Aquele edifício, portanto, desde há cerca de 1 ano e meio, está totalmente desativado. Nós estamos a finalizar um projeto de arranjo paisagístico de todo aquele espaço central, portanto, daquele parque central, um projeto que vai, portanto, ter o arranjo daquele espaço verde, e que aquilo continuará como um espaço verde e como um grande pulmão do campus, mas que também prevê várias outras funções, que prevê garantir que temos uma solução de passagem de um lado ao outro do campus, portanto, aquela zona onde está o CP2 e a Escola de Economia e Gestão, para a zona onde estão o ICS e a Educação, uma zona que se possa passar
em dias de chuva, e, portanto, forma confortável. com uma comodidade diferente da de hoje. Prevê a criação de um espaço alimentar para reforço das nossas capacidades alimentares, um espaço de convívio para estudantes, prevê a solução de uma pequena instalação para a Associação de Ex-Estudantes, prevê ainda um espaço para uma infraestrutura ligada à Escola de Psicologia. Todas essas coisas utilizam aqueles espaços que já lá estão, aquelas várias construções que já lá estão, e, portanto, não há, por assim dizer, aumento de área construída, há uma adaptação de todo aquele espaço. Portanto, aquilo vai passar a ser o centro do nosso campus, desde que temos aquela entrada, e, portanto, aquilo vai passar a ser o centro do nosso campus, vai ser um espaço muito interessante. Estamos a finalizar os estudos, como disse, os projetos de arquitetura, já vi vários anteprojetos, todos alinhados mais ou menos com uma determinada linha, com uma ideia que consubstancia aquilo que eu acabei de dizer. Concretamente à sua pergunta se a casa vai ser mantida ou vai ser... Aquela casa se vai ser mantida ou vai ser destruída ou vai ser parcialmente destruída, vamos esperar pelos projetos finais para ver. Mas ela, de qualquer maneira, o espaço daquela casa vai lá ficar e vai ser usado com maior grau ou menor de intervenção. Gostamos muito de saber os prazos, limites temporais. É um projeto a quanto tempo? Da requalificação daquela zona. Sabe que isto há sempre duas coisas. Há uma questão que é sabermos o que queremos fazer, portanto, e nós termos a finalização dos projetos de arquitetura para aquela zona é algo que está em fase de finalização. Eu penso que está pronto, tipicamente até ao fim deste ano civil, e, portanto, ter o projeto finalizado, uma ideia é algo que entre o final deste ano e o primeiro trimestre do próximo ano está fechado. Depois, o concretizar depende de conseguirmos financiamento para o efeito. É um dos projetos que está previsto no nosso plano estratégico, e é um projeto que pretendemos candidatar a verbas dos quadros 14 e 20. Portanto, é uma obra que gostaria que acontecesse nos 2 primeiros anos deste mandato e que tivesse. Deixe-me também voltar novamente a outro dos projetos que falou há pouco, de uma forma muito ligeira também, a requalificação da zona do Campos do Altar, a criação de um centro aquático, como lhe chamou. É um projeto também já muito desejado, e ainda por cima com o desporto a assumir uma importância cada vez maior na Universidade do Minho. Esse é um projeto que poderá aqui ser concretizável após muitos anos de desejo por parte de alguns intervenientes na Universidade. Todos os projetos têm as suas circunstâncias e as suas nuances. Esse projeto é um projeto que envolve um investimento elevado. É um projeto que se afigura como estruturante para o campus e para a nossa atividade desportiva. Portanto, há várias razões para o fazer. Mas é um projeto que também não pode ser totalmente descontextualizado de outros investimentos que se fazem aqui na região e que, nomeadamente, vão acontecer em Braga. E, portanto, algumas decisões sobre outros investimentos, nomeadamente na área de intervenção de dispositivos ligados a atividades desportivas aquáticas, e, portanto, e decisões finais sobre eles, com certeza que condicionarão a nossa decisão. Fundamentalmente, investimentos da autarquia nesse domínio também. Como as piscinas olímpicas paradas em Braga, poderá... Eventualmente. Mas é uma das linhas, certamente, de interação que teremos com a autarquia, e a nossa decisão acabará, certamente, por ser condicionada por isso. Concretize-me só a questão do Campos do Altar. O que é que poderá mesmo resultar a relevar o campo? Relevar o campus, ter uma infraestrutura para o melhor atletismo, por exemplo, também para atletismo, portanto, ter o campo relevado para competições desportivas,
Com certeza que nunca terá umas grandes bancadas, nem grandes instalações, mas ter uma pequena bancada para podermos lá ter prática desportiva. Aquele campo agora, além do mais, além de ser, portanto, um espaço e ser um campo para isso, portanto, ser um espaço que reconvertido pode certamente melhorar significativamente a nossa infraestrutura, mas além disso agora a sua acessibilidade melhorou muito com aquela obra que está a ser feita, portanto, de acesso do hospital, aquela variante junto à nossa escola de saúde. Portanto, o acesso exterior por fora do campus àquele campo de futebol era muito difícil e era um acesso um pouco rude, exatamente, talvez seja a palavra. Aquele acesso tornou-se um acesso excelente, magnífico. Quer dizer, chegar do anel de cintura de Braga e da zona do hospital àquele campo, chega sempre em via dupla praticamente, e portanto isso vai permitir que aquele campo seja um campo e tudo recomenda que aquele campo seja um campo de uma utilização mais generalizada e mais aberta. E todas estas infraestruturas, estes equipamentos poderão ajudar a fundamentar cada vez mais uma candidatura conjunta a umas universidades, como falou numa gala de desporto aqui na Universidade de Minho. Esse é um sonho. Complicado. Esse é um sonho. É um sonho. Acho que era muito bom que isso acontecesse e que pudéssemos estar em condições de dentro de cerca de ter umas universidades dentro de 10 anos. Eu tive a oportunidade de estar nas universidades de Kazan este ano e é um projeto de uma enorme ambição. É evidente que aquilo que aconteceu este ano em Kazan e que vai acontecer nas próximas Olimpíadas na Coreia provavelmente são projetos de uma dimensão que não se voltarão a repetir. A própria FISU está a tentar recuar na dimensão deste evento, reduzindo o número de atividades por cada universidade. Mas é um projeto que eu acho que pelo menos vale a pena sonhar e vale a pena irmos trabalhando com esse objetivo. E eu já tive a oportunidade de o referir, eu acho que num quadro de cooperação entre várias instituições universitárias da região norte teríamos capacidade para ir trabalhando a longo prazo para poder assumir essa vontade, assumir essa ambição e poder nos candidatar a um projeto desses. Seria muito bom. Volto a dizer, estamos no domínio do sonho, mas acho que vale a pena trabalhar. Podemos daqui a algum tempo chegar à conclusão que temos que deixar de sonhar, mas eu acho que é possível ter este sonho, é possível trabalhar. Temos estruturas na região norte razoáveis para isso e temos universidades com práticas desportivas muito institucionalizadas, muito difundidas. Nós somos, a nível europeu, uma das universidades com melhores índices de utilização de prática desportiva no meio da comunidade universitária. Isto é algo muito, muito positivo e, portanto, acho que podemos continuar a sonhar até saber qual vai ser o dia em que vamos pôr este projeto mesmo em cima da mesa, mas neste momento é um projeto que estamos a tentar amadurecer e ver se será mesmo possível. Mas se calhar não tão longe de uma licenciatura em desporto. Se calhar, há bocado quando falava do que se pretende... São questões diferentes. Não me parece... Não está no nosso horizonte de curto prazo uma licenciatura em desporto, e não está nas nossas linhas estratégicas para os próximos tempos. A questão das novas licenciaturas são sempre projetos em aberto, não quer dizer que a Universidade não venha a considerar isso dentro de algum tempo, mas neste momento não está nas nossas prioridades. Além do mais, estamos a falar de uma licenciatura uma área onde há uma enorme oferta a nível nacional. Aquilo que eu penso que
aquilo que eu penso que é marcante na Universidade de Minho e que eu queria que continuasse a ser um nosso aspecto distintivo é o número de estudantes que não são de formação em desporto, são de formação das outras áreas, mas praticam atividades esportivas. Sr. Reitor, não sei se está na ordem do dia, não é? A questão do Provedor da Justiça ter, no fundo, dado razão à queixa dos alunos, dos estudantes, das académicas, em relação ao regime de atribuição de bolsas, nomeadamente até no campo de uma das alíneas que tem a ver com os alunos serem penalizados caso as famílias tenham em falta as suas contribuições tributárias. O que é que lhe parece esta situação? Concorda também com esta opinião do Provedor da Justiça? Pois, isto é uma situação que nasceu torta e as questões que nascem tortas depois dificilmente se endireitam. Nós tivemos uma reforma da ação social escolar que teve alguns aspectos positivos, e nomeadamente teve o aspecto positivo de haver uma normalização a nível nacional das condições de acesso e, portanto, ultrapassar situações que chegaram até a fazer manchete de jornais de haver irmãos que numa universidade tinham bolsa e noutra não tinham, que tinha a ver com pequenas diferenças, com pequenas diferenças a esse nível. E, portanto, essa questão foi positiva. Também é sem dúvida positiva a questão do novo sistema, ser um sistema mais automatizado, um sistema com prazos mais flexíveis, um sistema com uma integração automática das bases de dados, portanto, da informação académica dos alunos no sistema de atribuições de bolsas e, portanto, houve uma evolução positiva. Contudo, esse sistema, portanto, que entrou em funcionamento há cerca de 2 anos atrás e que em termos práticos fez com que por exemplo, só na Universidade de Minho o número de bolseiros tivesse reduzido quase 1000 alunos, na altura reduziu 1000, agora nós recuperamos cerca de 200, portanto, se comparado com esses tempos, estamos em cerca de 800 alunos a menos. O sistema teve, como tudo vai tendo hoje, acabou por depois estar, de algum modo, embora nunca foi assumido pelos representantes governamentais, mas está de algum modo indexado a uma lógica também orçamental e, portanto, haver limites orçamentais para o volume de verba que era afeta à ação social escolar. E, portanto, o que aconteceu foi que os nossos governantes, certamente com muito respeito que eu tenho por eles e pelo trabalho que fazem dentro dos condicionalismos que têm, mas os nossos governantes acabaram por ser forçados a ir para uma solução sabendo que havia um bolo orçamental, de encontrar soluções e ir retirando para meter dentro do bolo que era conhecido e que é um bolo de ordem dos 120 milhões de euros por ano, né? Meter dentro daquele bolo e, portanto, ir encontrando soluções de corte para limitar o número de bolsas a esse volume de verba disponível. Todos nós sabemos que as questões dos dinheiros existem, que as questões orçamentais existem, mas um processo destes pensado a partir de uma lógica destas só podia acabar mal, porque depois cria situações de injustiça relativa muito grandes, como são todas as questões que resultam das questões da regulação das contribuições das famílias, e que são sempre soluções muito complexas. Haverá certamente estudantes que estão, de algum modo, até a beneficiarem de alguma falta de cumprimento das famílias. Se calhar pode acontecer, mas na maior parte dos casos provavelmente não acontece. Nós temos situações dramáticas de estudantes de pais separados que às vezes até um dos cônjuges está a pagar dívidas do outro cônjuge e que tem a situação não regularizada, com situações que são absolutamente dramáticas, de facto. E, portanto, há todo um conjunto de situações que em muitos casos não fazem sentido nenhum e que me parece natural nesta questão da resposta do seu Provedor de Justiça a esta questão que não faz qualquer sentido estar genericamente a penalizar os alunos, os estudantes, por questões que
e que, volto a dizer, em muitos casos são muito, muito complicadas. Em muitos casos nós estamos a falar de agregados familiares que têm questões com o fisco por falência de empresas, e poderão dizer que são falências que foram complicadas, mas há falências que foram projetos que são, mais uma vez, processos dramáticos e agora ainda por cima estamos a penalizar a família por causa disso. Não houve, de facto, capacidade de atender esta situação, mas é o que acontece quando se fazem cortes com alguma... Aqui só um olhar a números, no fundo. Que se fazem cortes que não são cortes que tenham em atenção aquilo que é a realidade, e a realidade nestas áreas é muito complexa. O bolo da ação social a diminuir e, presumivelmente, está aqui um bolo do Fundo Social de Emergência a aumentar dia para dia. Já se pode fazer algum balanço do que é este Fundo Social de Emergência e se também já atingiu os objetivos a que estava proposto também nesta altura? O Fundo Social de Emergência é uma medida que me parece muito positiva, muito bem conseguida. É uma medida implementada durante o mandato que agora finda e que não estava prevista inicialmente. Portanto, é uma medida que resultou das condições com que fomos sendo deparados. O Fundo Social de Emergência foi instituído no valor de 120 mil euros, mas ele só começou em funcionamento no segundo semestre do ano letivo passado. Acabou por atender a cerca de 40 estudantes e ter uma despesa da ordem dos 40 mil euros. Isso permitiu-nos criar um fundo com alguma almofada. Nós este ano voltaremos a ter um fundo de 120 mil euros disponibilizado pela Universidade e, como recentemente foi anunciado, esse fundo será complementado com cerca de 50 mil euros de um conjunto de empresas e individualidades que, mobilizadas pelo Lens com o Dr. Braga, fizeram no passado sábado uma doação à Universidade desse montante. Portanto, nós estamos também em resultado da experiência que fizemos piloto durante esse semestre. Alteramos o regulamento do fundo, o regulamento permitiu ser mais abrangente. Eu tenho a expectativa que durante este ano letivo, aprovaremos qualquer coisa da ordem dos 100 a 120 apoios. Em alguns casos, esses apoios correspondem às propinas, em alguns casos eles são menos, porque às vezes há estudantes que... Em números concretos, nos poderá beneficiar quantos estudantes? Um número entre 100 a 150 estudantes. Esse de 100 a 150 estudantes, o que me parece muito bom e muito positivo. Sr. Reitor, entrando aqui um bocado no outro campo e mais no campo local, o que é que espera deste gabinete ou deste pluro da autarquia de Braga, que pretende ter uma relação próxima com a Universidade? Espero um aprofundamento da relação entre a Universidade e a autarquia e um aprofundamento em projetos concretos e projetos que exigem uma maior concertação de esforços. O que está a acontecer em todo o mundo, e sobretudo também na Europa, é uma centralidade, um aumento da centralidade das universidades como entidades e estruturas em volta das quais são estruturadas as estratégias de desenvolvimento regional. Isto não era assim há 20 anos, hoje é assim e perspectiva-se que vai ser assim no futuro. Isto é feito num quadro de grande complexidade, em que as autarquias numa determinada cidade se entendem na universidade, se articulam com a universidade, mas em universidades como são as nossas, que envolvem várias autarquias, isto exige também uma concertação de atores, mas depois também as várias autarquias que estão em volta também têm que se concertar nestes projetos e com as outras autarquias que também têm universidades e, portanto, depois entramos no espaço regional e, portanto, este é um trabalho de construção com várias dimensões geográficas e que o objetivo último é sermos capazes de ativar a economia, gerar a riqueza, tornar os diferentes espaços, seja o espaço local, o espaço de maior proximidade, o espaço regional, espaços atraentes para investimento, para a população se fixar, porque
a universidade, independentemente da sua dimensão internacional, precisa de estar num local que seja atrativo para garantir também o seu futuro. Portanto, a expectativa que eu tenho é uma expectativa positiva, muito positiva, e é algo que, volto a referir, terá certamente uma dimensão de colaboração bilateral, mas terá também muito uma dimensão de concertação com os outros agentes de espaços mais alargados, nomeadamente na construção daquilo que está na ordem do dia, as estratégias regionais de especialização inteligente, que esperamos que a estratégia da região norte, ou as linhas estruturantes da estratégia para a região norte, sejam conhecidas muito brevemente e que vão ser um elemento absolutamente de referência para tudo que são as nossas movimentações no quadro 14-20. Sr. há pouco falou da questão da internacionalização da universidade, que é também uma das apostas e faz parte do plano estratégico e, de certa forma, já se vai confirmando esta capacidade da Universidade de Minho se mostrar lá fora. E entrando aqui também um pouco no plano dos alunos, uma estrutura que alberga aqui e dá um apoio importante aos estudantes Erasmus. Celebrou há cerca de 2 semanas o seu segundo aniversário, foi também considerada aqui como sendo uma das mais dinâmicas, se não a mais dinâmica do país. O Serviço de Relações Internacionais, que ainda há pouco estávamos a falar, pode ter aqui um papel importante na ligação a esta estrutura que mexe diariamente com centenas de estudantes. Essa ligação não tem existido de uma forma muito natural nos últimos tempos e de uma forma muito próxima nos últimos tempos. Era importante estas duas estruturas manterem-se e começarem agora a unirem-se de uma forma mais natural daqui para a frente. Eu acho que estamos a falar de várias coisas diferentes. A internacionalização da universidade e a internacionalização em termos de estudantes tem duas realidades que são distintas. Uma realidade é aquilo que são os estudantes nos chamados processos Erasmus, ou nos processos de intercâmbio, portanto, estudantes que vêm cá fazer parte dos seus cursos, mas que de facto são estudantes de outras universidades, mas que estão connosco cá há algum tempo, e que é sobretudo essa dimensão que o ESN enquadra, portanto a estrutura de que referiu. Temos também, portanto, uma outra dimensão muito importante, que é os estudantes estrangeiros que vêm para cá fazer os seus cursos e que, sobretudo a nível de pós-graduação, estão connosco e que agora, ao abrigo de alguns programas com o Brasil, temos cá estudantes brasileiros a fazer esses cursos ao nível ou parte dos cursos ao nível da licenciatura. Nós no futuro próximo teremos, ou achamos que vamos ter, porque já é conhecida uma primeira proposta de lei nesse sentido, e esperamos que ela seja aprovada a tempo de ainda permitir fazer recrutamento de alunos para o próximo ano letivo. Nós vamos ter a possibilidade de recrutar estudantes para a licenciatura e primeiro ciclo, estudantes estrangeiros, e a recrutá-los diretamente, portanto, e fora do Concurso Nacional de Acesso. Quando nós dizemos que queremos ter 25.000 alunos em 2020, é previsto que um número da ordem dos 4.000 alunos fossem estudantes desse tipo, estudantes estrangeiros, num processo em que vamos trabalhar certamente com as autarquias de Braga e de Guimarães para ajudar a promover a Universidade de Minho, as cidades de Braga e de Guimarães como locais atrativos para ensino. E, portanto, isto são tudo dimensões da internacionalização. Devo dizer-lhe que nós, num programa importante, que é o programa PLI, com o Brasil, de licenciaturas internacionais, nós aumentamos significativamente o número de estudantes que tínhamos o ano passado para este ano, e aumentámo-lo porque as condições de acolhimento, de acompanhamento que fazemos aos estudantes estrangeiros é considerada por eles, pelo menos pelos estudantes brasileiros, bastante melhor aqui do que em outras universidades portuguesas, e foi por isso que nós tivemos um crescimento em que mais que duplicamos o número de estudantes que tínhamos. E penso que o que é importante dizer quanto a isto, todos os processos nas universidades e sobretudo os processos em crescimento
são projetos, são processos de alguma complexidade, até estarem totalmente agilizados. Quando envolvem várias estruturas, há sempre um processo de construção dessa agilização e de tornar esse processo lubrificado. E o aparecimento desta estrutura da ESN, que me parece uma estrutura muito interessante do lado dos estudantes e promovida pela Associação Académica, de ter uma agenda, por assim dizer, capaz de dar resposta à necessidade de estudantes internacionais, é algo que é positivo, e a sua coordenação e articulação com a universidade é um processo que tem que ser construído, está a ser construído e certamente vai encontrar o seu caminho. Só para terminar, que o tempo assim obriga, não é? Isto também quase uma pergunta assim muito informal, não é? Estavas a falar quase de alunos, integração, e veio-me à cabeça a praxe. Parece que este ano as coisas estão a correr melhor. Não sei se essa noção... houve aqui alguns problemas no passado e quase que me atrevi a perguntar se o reitor, quando foi tempo estudante, se fez parte da praxe, se também praxou. Não, nunca passei por essas experiências e não... é algo que não vejo... que tenho alguma dificuldade em contextualizar. A minha posição sobre este assunto é sempre a mesma. A Universidade e a Universidade do Minho há de ser, sobretudo, e queremos que seja, um espaço de liberdade de pensamento, e muito mal estávamos no dia em que os estudantes só fizessem coisas que o reitor achasse bem. Isso não pode ser, com certeza, que dentro do espaço da universidade, dentro do seu espaço físico, dentro do seu espaço conceptual, há lugar a todo tipo de manifestações, a todo tipo de intervenções que manifestam, que evidenciam a grande variedade, diversidade de comportamentos, de posicionamentos, de atitudes que uma comunidade tão alargada como a nossa tem que ter. E por isso a Universidade convive muito bem com isso e acha que isso faz parte da nossa matriz. Agora, o que nós não podemos ter é atividades que um determinado grupo dentro da nossa comunidade faça e que prejudicam significativamente atividades de outros. Estamos, por exemplo, a falar de ter atividades letivas e ter manifestações ruidosas a perturbar o seu funcionamento, e, portanto, há certas coisas dessas que não podem acontecer ou que não devem acontecer, e, sobretudo, o mais importante do que isso, temos que garantir que não há ninguém dentro da comunidade académica que é coagido a fazer ou a entrar em atividades das quais não quer estar. E, portanto, desde que estas duas coisas sejam garantidas, desde que depois as pessoas e os vários grupos da nossa comunidade sejam capazes de fazer aquilo que entendem que devem fazer, mas de facto, não prejudiquem e não, portanto, comprometam atividades que outros estão a fazer. E, garantidamente, em cada das atividades que estamos a fazer, nós não tínhamos ninguém que está a ser coagido a fazer. E isto, por vezes, acontece. E a Universidade, com certeza, que terá que ser muito proativa nisso e tentar impedir que isso aconteça. Desde que estas duas coisas estejam garantidas, pois a Universidade é um espaço de liberdade onde os estudantes certamente têm as suas práticas e certamente que conseguiremos viver todos muito bem com os comportamentos que cada um entende que deve ter, dentro do respeito mútuo que temos que ter, também pelos valores que estão consagrados nos nossos estatutos. Mas já conheceu a nova papisa, que agora é uma senhora? Eu conheço grande parte dos estudantes e tenho a felicidade de ter um relacionamento muito próximo com os estudantes em vários elementos e, portanto, conheço certamente muitos elementos da comunidade estudantil, o que me dá grande satisfação. Do ponto de vista institucional, o reitor e as estruturas da universidade relacionam-se com as estruturas que fazem parte dos nossos estatutos, dos nossos regulamentos, as pessoas, os estudantes que fazem parte dos órgãos dirigentes de uma instituição que a Universidade reconhece e que lhe dá até um reconhecimento estatutário, que é a Associação Académica, e, portanto, todos os representantes deste quadro são certamente pessoas com quem temos um relacionamento institucional.
com pessoas que estão fora deste quadro. Eu, do ponto de vista institucional, não sei o que é que são, independentemente do grande respeito que eu tenho por todos os estudantes da Universidade do Minho e com quem gosto sempre que tenho oportunidade de falar. Sr. Reitor, fechamos agora esta entrevista, que já vai longa também, com o destinatário final, que são os estudantes. Agora que vai iniciar um novo mandato, alguma mensagem especial que queria deixar aos estudantes, como eles sendo aqui um veículo importante de divulgação da Universidade do Minho lá fora? A universidade quer ser, tem vindo a dizer, e decididamente quer ser uma universidade diferente, uma universidade que se afirma pela criatividade, pelo empreendedorismo, pelas competências e pelos conhecimentos que tem, e é absolutamente essencial que isso seja assumido pelos nossos estudantes, e que os nossos estudantes queiram ser diferentes, queiram ser mais criativos, queiram ser mais empreendedores e sejam certamente muito competentes nas suas áreas de formação e nos níveis de conhecimentos que atingem. Portanto, aquilo que eu de facto gostaria que os nossos estudantes é que assumissem essa diferença e que levassem o nome da universidade bem longe. Para isso, nós precisamos de estudantes que vistam a camisola da universidade. Eles vestem-na sem dúvida quando praticam desporto em nome da universidade, mas têm também que a vestir noutras situações, e estudantes que olhem para o futuro, que enquadrem o futuro como uma oportunidade, que olhem para a frente, que não olhem para o chão. Às vezes eles são ensinados a olhar para o chão, mas o que é importante é que os estudantes da Universidade de Minho olhem para a frente e olhem para cima e construam o seu futuro com base na enormes experiências e capacidades que lhes são potenciadas no espaço da universidade, mas que, sobretudo, sejam criativos, sejam proativos, sejam cidadãos de um mundo que está à espera deles e que lhes vai garantir certamente muitas oportunidades. Sr. Reitor, muito obrigado. Estamos no Largo do Paço a fechar esta entrevista, a primeira desta nova temporada do Campus Verbal. Agradeço uma vez mais ao Sr. Reitor por nos receber na sua casa e no seu espaço de trabalho também. Esta foi então a primeira entrevista do Campus Verbal, conduzida, relembro, por mim, Daniel Silva e Nuno Cerqueira. É uma entrevista que poderá ser lida na edição desta semana do Jornal Académico, poderá então também ser ouvida na RUM, neste programa, o Campus Verbal, e mais tarde também na OMTV, em formato de vídeo, toda esta entrevista com o nosso primeiro convidado deste Campus Verbal, que agora retoma para semanalmente trazer uma entrevista aos intervenientes que mais marcam a região e também o país. Sr. Reitor, muito obrigado. Muito obrigado, eu.